programa que você vai ouvir agora é uma produção independente de responsabilidade de seus apresentadores. Grande é o nosso Deus. Você vai ouvir agora programa Momento com Deus com a missionária Silvia Regina, falando de Deus ao seu coração. Eu cumprimento a todos os ouvintes nessa tarde de mais uma segunda-feira com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos em mais um programa Momento com Deus. E nessa tarde o tema que o Senhor me proporcionou é: o que não desmonta me fortalece. Fé, conexão com Deus, transforma cenário de guerra em vitória. Eu não sei qual é o cenário de guerra que você está passando nessa tarde. Se você está passando um conflito muito grande na sua família, se você está passando algo difícil na área de canto labassúbia com a tua igreja, ou na sua vida ministerial, ou na sua vida conjugal, ou no seu lar, eu não sei qual é a situação que você está passando, mas eu quero te dizer que há solução para todas as coisas. Quando nós pensamos que tudo se acabou, é nesse momento que Deus entra em cena e transforma aquilo que pensamos está desmontando o nosso decanto labanaia. Deus começa a nos surpreender, porque muitas vezes construir é fácil, mas reconstruir é mais dificultoso. Eu não sei qual a área que você precisa reconstruir nessa tarde, mas eu te convido nesse momento a fechar os teus olhos e nós iremos orar e clamarmos a cobertura do sangue de Jesus. Feche os teus olhos e coloque a mão sobre o seu coração. Soberano Deus, Pai querido, Pai amado, Pai de amor, nós estamos aqui neste dequei de sube de calabaço e de canto labanaia, pedindo a tua graça, a tua misericórdia, que nós venhamos nos esvaziar todo o nosso eu nesse momento, todo decanto labassúbia, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos negativos, e venhamos nos conectar junto a Ti, Jesus. Que nós venhamos, Deus, saber que as lutas e as provações são fortalecimento de couva labassúbia para a nossa musculatura espiritual. Entra na vida de cada ouvinte nesse dia, Espírito Santo de Deus. Vai quebrando, Senhor, toda obra maligna, toda obra das trevas, que o Senhor nesse momento de queixa na basúbia de couva labanaia, vai quebrando todo espírito de depressão, de queixa na esse decanto, todo decanto de sube de calabanaia, pensamento contrário, que o Senhor neste momento começa a colocar a tua paz interior, a alegria do teu Santo Espírito, de quei de sube de faço de calabanaia. Deus, eu contemplo de queixa na basúbia, o ministério de quei de manto labanaia, sobre a vida de alguns ouvintes que estão ouvindo nesse dia, pensando em sair da igreja e desistir da caminhada, mas que o Senhor venha surpreendê-los, renovando as tuas forças nessa tarde. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha entrar nos corações nessa tarde, tirando toda angústia, toda tristeza, que o Senhor venha colocar de quei de suba de calabanaia, esperança. Que o Senhor nessa tarde, Espírito Santo de Deus, venha falar aos corações da forma que o Senhor quer. Que a palavra venha ser penetrante em cada coração, de couva sube de quei. Eu posso contemplar o Senhor repreendendo fúria de quei, de namá sube de quei das trevas. Eu contemplo nessa tarde de couva sube de quei, xanabassúbia, do Senhor abrindo portas de canto labanaia, para aqueles que já não têm mais esperança e estão entrando no desespero. Jesus, quantos nesse dia de couva sube de caia, está como aquela viúva de canto labanaia, tem a botija de azeite, tem os filhos, mas estão com dívidas. Que o Senhor venha entrar de couva sube de caia, que o Senhor venha surpreender, porque o Senhor é Deus do ouro e da prata, mas que o Senhor também venha dar salvação nessa tarde. Que o Senhor entre nos corações, que aqueles que estão desanimados, aqueles que nem conseguem abrir uma Bíblia para ler uma palavra, eles possam ser impactados pelo poder que há no Espírito Santo de Deus. Que o Senhor possa falar em cada coração, Espírito Santo de Deus. Que o Senhor dê um abraço em cada ouvinte nesse dia, e que o Senhor venha estar conosco nesses minutos. Fala ao nosso coração, é o que pedimos em nome de Jesus, amém. Nós vamos ler aqui Provérbios capítulo 30, algumas palavras de Agur,
que diz assim, do versículo 7 ao 9: 2 coisas te peço, não me negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira, e não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para me suceder que, estando eu farto, te negue e diga quem é o Senhor, ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. Romanos capítulo 8, versículo número de 38 e 39, que diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Nessa tarde, eu quero dizer um pouquinho sobre essas palavras de Agur, que quando ele orava ao Senhor, ele pedia 2 coisas a Deus: que Deus não se ausentasse da vida dele, e que tirasse da vida dele as pessoas falsas, as pessoas mentirosas, e que não desse ele nem riqueza nem pobreza, mas que desse o pão diário, para que ele viesse ser grato a cada dia. Muitas vezes nós murmuramos, nós reclamamos, nós questionamos Deus, nós perguntamos a Deus o porquê da luta, o porquê da provação, mas como nós lemos aqui em Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, nem o inferno, nem um homem, nada. Mas para isso você precisa ter conexão com Deus. Para isso você precisa saber que a maior marca de um ministério aprovado por Deus são as marcas das feridas provadas no preparo por Deus. Mas como assim, irmã Silvia? Quando nós passamos o deserto, muitas vezes nós não conseguimos nem gemer. Nós não conseguimos, às vezes, mal assim, dirigir as palavras a Deus, porque nos sentimos sós, nos sentimos sozinhos. Mas a palavra de Deus diz que jamais estaremos sozinhos. A palavra de Deus diz que Deus, ele não olha o nosso exterior. Deus, ele não olha a nossa religião. Ele não está preocupado com religiosidade. Deus, ele olha o nosso interior e se agrada da nossa sinceridade. Deus, ele sempre procura verdadeiros adoradores. A palavra de Deus, ela é clara, meu amado ouvinte, que não existe meio evangelho, não existe meio salvação, não existe meio cristão. Ou é com Deus ou é com o mundo. Então, se você tem estado em cima do muro, eu quero te dar um aviso nesse dia, em nome de Jesus. Passa para o lado de Jesus. Começa a adorar Jesus. Começa a se dobrar na presença de Deus. Porque é necessário que você sinta nesse dia a presença de Deus sobre a sua vida. Porque só Deus pode nos dar a vitória. E quando o Senhor me dava esse tema, que o que não nos desmonta, nos fortalece, Ele colocava no meu coração que a fé, a conexão com Deus, transforma o cenário de guerra em vitória. Nessa tarde o Senhor quer trocar o seu cativeiro por um banquete junto ao Rei. E para isso nós vamos meditar em 1 Samuel. Eu vou trabalhar rapidamente, que os nossos momentos aqui voam, do capítulo 15 ao 17. E eu gostaria que você estivesse conectado a Deus, porque não é minha fé da irmã Silvia que vai mudar a sua história, é a sua fé com Deus. E nessa tarde eu gostaria de falar que quando Deus levantou Saul, porque o povo de Israel queria um líder, queria um rei, a palavra de Deus diz que foi levantada a vida de Saul. E Saul começou a tomar algumas atitudes que Deus não estava no negócio. E a palavra de Deus diz que por algumas vezes Deus usou Hanai Dekova Labassube Samuel para divertir a vida de Saul. E Saul sempre pensava, por ser rei, ele poderia proceder da forma que ele queria. Muitas vezes ele esquecia que ele estava à frente de um povo, mas quem estava à frente dele era Deus. Nós precisamos saber que nós somos igreja, mas existe uma cabeça que se chama Jesus Cristo sobre a nossa vida. E muitas vezes,
O Espírito Santo de Deus, ele nos orienta e nós fazemos diferente. E muitas vezes pagamos preço, porque através de algumas procedências nossas, acaba que nós provemos o mal sobre as nossas vidas. E no versículo 26 do capítulo 15 de 1 Samuel diz assim: porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Versículo 27 do capítulo 15 de 1 Samuel. Virando-se Samuel para se ir, Saul o segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Versículo 30 diz assim: então disse Saul: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul, e este adorou ao Senhor. Eu quero dizer nesse dia que Saul, ele tinha sido nomeado rei de Israel, mas ele brincou com Deus. Ele saiu do caminho direito e foi para o caminho esquerdo. E muitas vezes, quando Deus usa o Espírito Santo de Deus para nos advertir que nós estamos errados, muitas vezes nós pensamos dessa forma: eu posso ir mais um pouco, porque eu sei que Deus é perdoador. Com certeza, Deus é perdoador, Deus é longâmico, Deus, ele está sempre conosco, mas quando nós tomamos atitudes que Deus não está conosco, ele até nos perdoa, mas muitas vezes Deus, ele permite que o seu espírito se retire de nós. E foi isso na vida de Saul. Saul, ele era rei. Eu não sei que Deus está falando com alguém neste decanto labassúbia de calabanaia. Eu não sei qual posição você tem dentro da igreja de couva súbia, dentro do círculo de oração de queixa na bassúbia, mas eu quero dizer que maior é Deus. E eu prefiro melhor fazer da forma que Deus quer do que irmos segundo a nossa vontade e nós não conseguimos alcançar aquilo que Deus quer. Mas como eu quero chegar em Davi, meu negócio aqui não é com Saul, eu vou correr um pouquinho porque os minutos voam. E Deus virou para Samuel e disse: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Encha o chifre de azeite e vem. Enviaste-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei, pois, Saul? O saberás e não me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim sacrificar, diz o Senhor, e para o Senhor. E a palavra de Deus diz que Samuel, ele foi até a casa de Jessé. Samuel, ele amava Saul dentro do coração, porque todo servo de Deus, todo adorador de Deus, por muitas vezes que vemos que a pessoa não está da forma que Deus quer, mas nós pegamos amor pelas vidas. Mas Deus deu uma ordem a Samuel, que fosse até a casa de Jessé, e ali seria escolhido o novo rei de Israel. E a palavra de Deus diz que Samuel chegou à casa de Jessé, e o primeiro filho que Jessé apresentou a Samuel foi Eliabe. E Deus falou com Samuel assim: não é esse não, não unge não, porque não é esse que eu quero. Aí veio Abinadab, também não era. Veio Samar, também não era. E por aí passaram 7 filhos de Jessé, e Deus falava: não é esse, não é esse, não é esse. Aí acredito eu que Samuel já estava com seu coração contrito, porque sabia que o Espírito Santo de Deus já não habitava na vida de Saul, que isso iria vir dar problemas, transtornos para o povo de Israel. E muitas vezes tem acontecido em algumas igrejas. As pessoas pensam, porque estão como líderes, como pastores, como homens e mulheres de Deus, como cantores, pensam que canto lavassúbia, Deus está em todas as situações e que pode pegar as ovelhas e os membros e fazer o que quiser. Não é assim.
precisamos saber que não podemos tocar nos nossos superiores dentro do templo, dentro da igreja. Mas também aqueles que estão no cargo de decanto labaçúbia precisam saber que as ovelhas, como do geme, Jesus ouve e também manda o socorro. E a palavra de Deus diz que Samuel virou para Jessé um pouco já cansado e disse: você só tem esses 7 filhos? E Jessé disse assim: não, eu tenho mais um. Só que esse está apacentando as ovelhas. Então você busque, mande buscar. Porque esse que eu quero, de queixa na basúbia de caia, que vem estar aqui. E a palavra de Deus diz no versículo 12, do capítulo 16 de 1 Samuel, assim: então mandou-lhe chamar e fez-lhe entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois é este. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito Santo do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. A palavra de Deus diz que os 7 filhos de Jessé estavam dentro da casa. E aquele que era o menor, talvez o que se sentia rejeitado pela própria família, tinha sido enviado para cuidar das ovelhas no campo, no aprisco. Ele estava lá tranquilo, porque ele sabia que havia uma promessa de Deus sobre a vida dele. Ele orava verdadeiramente a palavra de Agur, que ele não queria muito nem pouco, mas ele queria ser sincero perante a Deus. E a palavra de Deus diz que quando ele chegou a Samuel, ele foi ungido. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo entrou na vida de Davi. Eu não sei qual é a situação que Deus quer que você mude nesse dia para que Deus queira o teu cativeiro, mas Deus quer entrar dentro dessa situação sua. E a palavra de Deus diz que Saul, quando decova sube de calabanaia, a palavra de Deus diz no versículo 14 do capítulo 16 de 1 Samuel, que diz assim: tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. A palavra de Deus diz que Saul, ele era atormentado por esses espíritos malignos, porque ele havia quebrado a aliança com Deus. É muito sério quebrar a aliança com Deus, porque quando nós quebramos a aliança com Deus, Hanai decanto labassúbia, Deus permite dequei de labassi decanto, que o inimigo nos toque. E a palavra de Deus diz que foi lembrado ao rei Saul que existia um jovem com o nome de Davi, filho de Jessé, belemita, que ele tocava a harpa muito bem. E Saul pediu que o enviasse até o palácio, e foi. E toda vez que Davi dedilhava aquela harpa, a palavra de Deus diz que aquele decanto labassúbia, de queixa, nabassúbia, aquele som da harpa, entrava dentro da vida de Saul, e Saul se acalmava. A palavra de Deus diz, decanto labanai. Muitas vezes nós não entendemos algumas situações, não entendemos alguns desertos. Deus permite muitas vezes que os inimigos nos toquem, mas não é para que nós venhamos ser envergonhados, mas sim para que o nome de Deus seja glorificado sobre a nossa vida. Davi era uma pessoa acostumada com as ovelhas. Ele sabia de queixa na bassúbia, tirar a ovelha da boca de leão, de canto de súbia. Ele sabia de queixa na bassúbia, enfrentar ursos, para de cova súbia defender as ovelhas. E um certo dia, a palavra de Deus diz que foi ter uma guerra entre Decova Labassúbia sobre os filisteus e o povo de Israel. A palavra de Deus diz que ali em Socó estava em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, e Efes-damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. A palavra de Deus diz que ali estava de queixa na bassúbia, o exército de Israel, mas também estava do outro lado o exército dos filisteus. E de repente se levanta um homem grande, com a altura de 3 metros, com o seu nome de Golias, e começa de canto labassúbia, a de queixa na banaia, a de cova subenaia, confrontar o povo de Deus e dizer: quem é que vai me enfrentar? Eu ganhei muitas guerras, eu tenho de canto labassúbia, muitos de quei denai de canto labanaia, eu tenho muitas vitórias, e quem está apto a lutar comigo? E a palavra de Deus diz que o povo de Israel, eles temiam. E se Saul estivesse com o Espírito Santo de Deus, com certeza ele iria até Golias e mataria Golias. Mas ele tinha quebrado a aliança com Deus. Deus já não habitava na vida de Saul.
E quantas vezes de queixa na basúbia, pessoas vão à casa de Deus, mas não sentem a presença de Deus, porque entram no culto já esperando do homem, esperando do pregador, a música da cantora, e nós precisamos ir somente para adorar o nome de Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que o povo de Israel recuou, e ali aquele Golias chegava e de canto labassúbia afrontava, e nada se ouvia. Mas um dia Jessé vira para o seu filho Davi, chama ele lá entre as ovelhas e diz: vai levar alimento para os Decova labassúbia, os seus irmãos. Vai lá ver como é que está Eliabe, Abinadab e Samar, vê se está tudo bem. Leve esses pães, leve esses queijos e dê aos seus irmãos e me traga notícia. Aquele dia era o dia da exaltação sobre a vida de Davi. Davi já havia passado anos e anos cuidando das ovelhas. Ele havia de canto labassúbia, como está em Filipenses capítulo 2, versículo 7. Ele tinha se esvaziado totalmente do seu eu. Ele era totalmente dependente de Deus. Ele sabia e conhecia o gemido de cada ovelha que ele cuidava. Ele sabia o momento que aquelas ovelhas precisavam de alimento, o momento que aquelas ovelhas precisavam, aleluia, de algo de queixa na basúbia de suas mãos. E a palavra de Deus diz que ali foi Davi se encontrar com seus irmãos. E encontrando seus irmãos, ele virou e disse assim: eu não estou entendendo a situação aqui. Por que vocês estão temorosos? E ele virou para Eliabe e falou assim: não estou entendendo. E Eliabe começou assim, ficar nervoso com Davi. Depois Abinadab, também Samar, questionar por que Davi estava ali. Por que você está aqui? Você não foi chamado para a guerra? Você já trouxe o alimento? E eu acredito que Davi teve muita vontade de comer daquele pão, daquele queijo, mas ele sabia, e de canto labassúbia, que a ordenança era que levasse até os seus irmãos. Mas os seus irmãos não sabiam que viria das mãos de Davi, Hanabassúbia, a morte daquele gigante. E ali Davi começou a ver aquele negócio e não gostou. E falou assim: eu vou contra esse filisteu, eu vou contra esse Golias. E o povo de Israel começou a rir, a debochar de Davi. Como é que você vai, meu filho? Você nunca guerreou, você nunca participou de guerra, você nunca foi soldado. Mas aí ele foi até o rei Saul. E ele falou: Saul, quando eu dedilho a harpa, você não acalma, o seu espírito não aquieta? Saul disse: sim. Então deixa eu enfrentar o Golias. E Saul disse: pode, veste as minhas armaduras. Só que colocaram aquelas armaduras sobre a vida de Davi. Davi não conseguia andar. Ele falou assim: não quero esse negócio aqui não. Eu vou da forma que eu aprendi. Sabe por quê, Saul? Quando eu estava com as ovelhas lá no pasto, cuidando, vinha urso, vinha leão, e eu conseguia tirar as ovelhas de dentro da boca daqueles leões, daqueles ursos. E Deus permitiu que eu ainda os matasse com predadores. Quantos predadores estão dentro da casa de Deus? Caluniando, envergonhando, Hanai Decova Labassúbia, querendo impedir aquele que quer trabalhar para o reino de Deus. E a palavra de Deus diz que Davi foi ali no rio, pegou o seu decanto labassúbia forte, pegou 5 predas lisas, porque elas não podiam ser pontiagudas, porque o milagre de Deus sempre precisa ser grande. O milagre de Deus nunca vai ser pequeno, meu amado ouvinte. E a palavra de Deus diz que Decova súbia, Golias afrontou ele e disse que iria lançá-lo para que as aves comessem o seu corpo. E ele falou: você vem com lança, você vem com armadura, mas eu vou até a ti no nome do Senhor dos Exércitos. E a palavra de Deus diz que uma única pedrinha no afoge pegou a fronte da cabeça de Golias. E ele caiu. E ele caiu. Mas ele caiu para trás, porque ele não podia cair de canto desse subelabanai. Alaixanabassúbia. Ele caiu com a sua cara por terra de canto labassúbia. Porque era Deus que permitiu desta forma. Porque Deus não permitiria o rosto dele para o céu, mas permitiria o rosto dele para a terra. E a palavra de Deus diz que Davi pegou a sua lança desambanhada e cortou a cabeça de Golias e levou até Saul. E a palavra de Deus diz que Deus deu força ao povo de Israel e foram envergonhados todos os filisteus. E Davi foi exaltado para que o nome do Senhor fosse glorificado na vida dele. Eu não sei qual é o Golias que tem passado na sua vida, mas eu quero dizer que Davi, ele tinha somente uma funda. José tinha sonhos, Abraão tinha fé,
e Moisés tinha confiança. Coloca a tua confiança em prática nesse dia. Coloca a sua fé. Tenha sonhos e use a funda. Como nós lemos aqui em Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Nada pode impedir o agir de Deus na sua vida, porque Deus é maior. Vamos orar em nome de Jesus? Soberano Deus, Pai querido amado, que nesse momento de sube de calabanaia, o Senhor entra na mente de cada ouvinte, tirando todo espírito de depressão, todo espírito de opressão maligna e todo decanto labanaia. O Senhor vem entrar de queixa na bassúbia, de calabassúbia. Levanta Davi na terra nesse dia, Espírito Santo de Deus, e que caiam muitos Saús, e que caiam muitos filisteus como decanto labassúbia Golias nesse dia. Que os ouvintes não venham ver o tamanho do seu problema, mas venham olhar para o tamanho do seu Deus. Deus, quando olhamos para o Senhor e vemos que do Senhor vem a solução, tudo se torna resolvível nas nossas vidas. É somente nós termos consciência que temos um alforje, que temos decanto labassúbia, uma funda, e que temos uma pedra, mas quem vai lançar essa pedra é o Senhor. Jesus, que nesse dia o Senhor dê vitória aos teus ouvintes. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que você, meu amado ouvinte, nessa tarde, venha refletir. Medite em 1 Samuel, capítulo 15 ao 17, porque é uma pregação comprida para pregar com 10, 15 minutos. Mas que você venha estar na posição de Davi. Que você não venha olhar para o tamanho de Golias. Que você venha fazer a pregação, a oração de Agur no capítulo 30 de Provérbios. E que você venha saber que você é vencedor. Que não há gigante, que não há inferno, que não há homem que possa te deter. Eu deixo o meu abraço aqui da irmã Silvia. Continua orando por mim. E se Deus permitir, na próxima segunda-feira estaremos aqui com mais um programa Momento com Deus. A graça e a paz do nosso Senhor. Senhor, não quero ser refém de mim mesmo, venha me salvar. E mesmo que eu seja alguém, que eu não venha me vangloriar. Crucifico o meu ego para que tu cresças sobre mim. Me esvazio dos meus ideais, quero transbordar mais de ti. Assim está além da multidão. Rejeito Babilônia, seus manjares e os altares da corrupção. Desça até que o meu eu desapareça, até a tua glória me cobre. Quero tua presença exalando em mim, que eu diminua e o Senhor cresça, que o teu nome esteja sempre em evidência, glória eternamente permaneça, Senhor, que eu venha diminuir e a tua glória vá além de mim. Que o Senhor cresça em nossos louvores e o desejo desenfreado pela fama desapareça. Que cresça a verdade do Evangelho em nossa pregação e desapareça o desejo de se autopromover através do ministério. Que as máscaras do tempo caiam e a soberania de Deus seja vista. Que os holofotes acesos sobre o ego humano se apaguem e o nome de Cristo seja honrado. Que os palcos de vingança venham ao chão e sejam erguidos altares de adoração. Que não seja da boca pra fora, mas que seja sincera a declaração. Que o nosso eu desapareça e que o Senhor cresça nessa canção. Cresça até que o meu
Você acabou de ouvir programa Momento com Deus com a missionária Silvia Regina. Fala